Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que alegria encontrar vocês. Estamos de volta, né? Nossa jornada. Tivemos um pequeno recesso em função dos feriados natalinos, de fim de ano. Retemperado nossos espíritos, estamos voltando ao batente, à jornada, pedindo a Deus proteção, que Ele abençoe nossas vidas, nesse ano que se inicia, dando-nos coragem, discernimento, clareza, fortaleza, amor no coração, para seguir nossa jornada. Todos nós temos missões, o livro Mensageiros colocam, todos nós temos nossas programações. Quem é colocado aqui na vida, na reencarnação, sem nenhuma programação, nós temos missões, sim. E é importante que a gente entenda que essa missão, cada dia é um dia que se vai, é um dia nessa programação que se passa. Será que estamos cumprindo-a da forma que nos comprometemos na espiritualidade maior? A doutrina espírita nos chama atenção para isso. A consoladora doutrina dos espíritos nos mostra isso. A coleção que estudamos, A Vida do Mundo Espiritual, psicografada por nosso Chico, através do benfeito André Luiz, esclarece-nos que temos missões, que o tempo está correndo. O prazo para a prestação de contas está chegando. Cada um dia que se passa é um dia a menos nessa jornada. E qual é o dia? Não sabemos, pode ser amanhã, depois de amanhã, hoje à noite. Portanto, é importante que a gente compreenda isso, o que estamos fazendo com essa oportunidade que Deus nos dá, a reencarnação, esse meio para atingirmos os fins, que é a felicidade. Portanto, essa obra ela é fundamental para isso. É uma experiência viva do Evangelho, com suas repercussões. O nome dessa obra, que é a sétima da coleção de 12, A Vida do Mundo Espiritual, chama-se Entre a Terra e o Céu. Ela é muito esclarecedora nesse aspecto, ou seja, mostra que as nossas ações ou omissões do dia a dia, elas repercutem, elas reverberam em dois planos, o dos vivos de cá, o dos vivos de lá. A gente nós somos seres interdimensionais, a gente o tempo todo interage uns com os outros. E mais que a cada ato ou omissão nossa, ela tem repercussão no presente, poderá ter no futuro, ou as dores, as angústias que passamos hoje, pode ser provas ou expiações do que fizemos no passado, outrora, lá no pretérito, que mostra a lei inalienável de Deus, a lei do progresso, mas a lei de causa e efeito. Isso é muito importante. Então, esse estudo ele é muito importante para centrarmos, colocarmos os pés no chão e possamos olhar para dentro de nós próprios e perguntar, meu Deus, o que é que eu devo fazer para melhorar cada vez mais? É muito importante também que a gente tenha clareza, e essas obras esclarecem, a fundamentalidade da oração, da prece, como instrumento de conexão nosso, nós criaturas, com o Criador, com o Criador. Porque toda oração ela tem repercussão, ela tem um desdobramento. Vimos isso no primeiro capítulo dessa obra. Vimos também que o amor de Deus por cada um dos seus filhos ele é imenso. Por mais que cometamos erros graves, Deus jamais deixa de assistir a cada um dos seus filhos. Por mais que cometamos erros, há sempre um filho de Deus que nos amam, que nos sustentam, que nos ajudam, nossos amigos espirituais, por maior que cometamos nossos erros. A fundamentalidade também é a importância do perdão como instrumento de evolução espiritual, porque, afinal de contas, se somos todos filhos de Deus, se nos desentendemos no decurso das nossas existências com nossos companheiros de jornada, é uma importância imensa que nós possamos nos repactuar, porque Deus deseja a felicidade de todos os seus filhos. Então, tudo isso está posto nessa extraordinária obra. Lembremos que lá no primeiro capítulo vimos uma família em choque, uma família em conflito, uma família que não se entende, que vive um conflito imenso, formada por Amaro, o senhor da casa, formada por Zulmira, a segunda esposa de Amaro. No primeiro casamento, a esposa Odila desencarnou, deixando 2 filhinhos, Júlio, de 8 anos, e também Eveline, de 15 anos.
E essa família está em conflito, não se entende. Como o nome da obra é muito sugestivo entre a terra e o céu, esse conflito pode ser fruto dos problemas que vivenciam no dia a dia, mas também pode ser fruto de interferência espiritual. E é o caso. Porque a falta de perdão, ou melhor ainda, o ciúme, que é um sentimento doentio da alma, causa gravíssimas consequências na vida de cada um de nós. Destrói lares. No caso, aquela angústia e aqueles conflitos eram originários pelo espírito da primeira esposa de Amaro, desencarnada, que não aceitava em hipótese nenhuma o casamento, o segundo casamento realizado pelo marido, né? Não aceitava e tinha um ciúme doentio, porque desejava eliminá-la, porque achava na cabeça dela que o marido continuava sendo o marido dela, propriedade dela, a casa era dela. E o ciúme era tão doentio que o desejo era eliminar efetivamente Zumira. Então, obsidiava de forma brutal, vampirizando-a com esse propósito, criando um conflito tão grande que ela, mesmo dizendo amar profundamente o marido e os filhos, nem se tocava que esse ataque direto a Zumira estava causando uma profunda infelicidade ao marido que amava e aos dois filhos. Mas o ódio era tão... O ódio cega. E esse processo obsessivo era dramático. Muito bem, verificamos isso lá no primeiro capítulo. E aí, como a gente falou que, na verdade, os nossos atos têm repercussão no presente, no futuro, ou as dores de hoje podem ser fruto de algo que fizemos no passado. No decurso do livro que fomos estudando, trabalhando, analisando, refletindo sobre ele, verificamos que aquele conflito estabelecido não era do presente, ele tinha reverberação em algo muito passado, há muito tempo atrás, lá no começo do século, ainda na Guerra do Paraguai. Essas questões vinham se arrastando no decurso do tempo. E a prece feita pela menina Evelina, rogando a Deus intercessão, ajuda para equacionar aquele problema, prece ouvida e repercutida, chegou ao nosso lado onde ela era oriunda. O ministro Clarencio, na companhia de André Luiz e de Hilário, que tinham também como objetivo, além de ajudar, mas também de buscar subsídio para esta obra, vem em socorro. E vimos desdobrar dessa obra que, na verdade, tinham muitos implicados naquele conflito daquele lar, desde a Guerra do Paraguai. Ou seja, questões que foram feitas lá atrás que criaram graves erros, graves problemas, graves mágoas, graves ressentimentos. E como Deus é Pai misericordioso e bom e deseja a repactuação dos seus filhos, a atuação do ministro Clarence e de sua equipe foi sendo feito gradativamente, trabalhando cada um daqueles irmãos implicados em dores do passado, visando desanuvelar, desatar os nós do passado, visando essa repactuação. Ao final, os capítulos que vamos estudar hoje, 29 e 30, já caminhando para o final do livro, nós estamos numa fase em que todas essas questões vêm sendo equacionadas. Porque daquela criança, o Júlio, que era filho de Odila e de Amaro, ele desencarna afogado no mar. E porque também havia um outro conflito em decorrente do ciúme. A própria Zumira, segunda esposa de Amaro, com o ciúme doentio do filho dele, do primeiro casamento de Júlio, porque ele tinha uma atenção muito especial ao menino de 8 anos, órfão de mãe, absolutamente compreensível. Dava uma atenção especial ao menino, até para, na verdade, compensar essa orfandade do menino. Isso causava um ciúme doentio na segunda esposa dele, Izumira, que sentia ciúme, sentia desejo até se livrar do menino, e foi, de alguma sorte, negligente na sua vigilância, quando ele se banhava na praia, que suicidou. Ou melhor, que morreu afogado. Então, esse complexo de culpa dela abriu os flancos do espírito dela para o ataque de Odila, porque o complexo de culpa é um complexo que, na verdade, facilita os processos obsessivos. Muito bem. Então, acontece que o próprio Júlio ele já tinha graves problemas espirituais, graves débitos, expiações graves, desde os seus erros no pretérito, lá onde esse grupo se encontrou, na Guerra do Paraguai. Ele fora, naquela época, protagonista de fatos graves,
de desentendimentos envolvendo com a própria Amaro e com a própria Zulmira, a época chamada de Lina, né? Lá atrás. E no decurso desse período, ele suicidou lá atrás. Ele teve uma tentativa de suicídio em decorrência de ter sido abandonado pela sua companheira da época, que era a própria Zulmira, chamada Lina, à época. Tentou o suicídio tomando veneno, causando graves lesões no seu perispírito. Escapando, tentou o suicídio e conseguiu, se afogando, causando mais lesões no seu perispírito. Então, esse menino que é, reencarna, é, é, que reencarna é, como filho, como filho de Amaro, em função dos débitos do passado, ele traz sérios problemas espirituais, né? E esse débito já de alguma sorte contraído lá atrás por Amaro foi pago em parte, entre aspas, no primeiro, como pelo fato de o próprio Amaro ter recebido esse menino na qualidade de filho, né? E ele desencarna. E então há uma necessidade desse reencontro novamente, dessa reencarnação do menino que está desencarnado, sofrendo graves problemas desencarnado, em função dos problemas de suicídio no passado. Então, ele já, de alguma sorte, como havia implicações dele com o próprio Júlio e com a própria Zulmira no passado, em parte, essa dívida, digamos assim, entre aspas, entre ele e o próprio Amaro já foi quitada, entre aspas, porque ele já foi, Amaro recebeu como filho. Mas como ele desencarnou fruto de suicídio, graves problemas, ele precisa retornar de novo, até porque existem implicações dele, Júlio, com a própria Zulmira do passado, que precisam ser quitadas. E o débito, digamos assim, junto a Amaro, também não foi quitado. Então, há uma necessidade de reencarnação desse menino até para poder. Os graves compromissos que ele causou, as lesões, só a reencarnação vai ajudar no seu processo de renovação e transformação. Bom, com essa síntese rápida que a gente retoma o estudo, dizendo o seguinte, que todas essas discussões, essas revelações da obra estão postas nos capítulos passados. Basta se inscrever lá no YouTube, no site, no endereço da Sociedade de Estudos Espírita de Natal, onde você vai encontrar uma playlist com todos os vídeos atinentes a esse estudo, e mais cento e tantos vídeos relativos ao estudo das obras de André Luiz, das 6 primeiras obras, certo? Então, vamos continuar, começando então o estudo do capítulo 29 e 30, depois dessa síntese, né? Então, diz aqui André Luiz, ante a reencarnação. Reencarnação de quem? De Júlio, que está de retorno para continuar sua jornada. Diz ele, na noite imediata, porque, na verdade, já houve a concepção do menino, ele está em fase de reencarnação, de receptividade, ter sido recebido no útero já da mãe, está no processo de formação formação do seu próprio corpo, do seu corpo de carne, digamos assim, da formação do seu feto, né? Então, a noite imediata que aconteceu, todo esse processo da reencarnação do menino, atendendo à solicitação, Clarencio, que é o dirigente espiritual do grupo, lembramos que Clarencio é ministro do nosso lar, do Ministério do Auxílio, né? Conduziu-nos ao domicílio de Amaro, para observações. Penetramos respeitosamente o quarto de Odila, disse ele, o quarto de quem? De Zulmira e dele, da casa dele, onde Odila, o espírito, que fora, antigamente ela era obsessora da família, mas depois de trabalhada espiritualmente e de cair em si da necessidade de ajudar, de renovar, de ajudar o próprio marido que tem implicações no passado de ser quitado, junto com a própria Zulmira, de ajudar o filho que está numa situação dramática, desencarnada, que precisa reencarnar, ela transformou-se, convencida, tocada em espírito, saiu da posição de verdugo para a posição de protetora da família, passou a ser uma espécie de amiga espiritual da família e apoiadora, né? Então, penetramos espiritualmente no quarto, onde Odila nos recebeu, ela, protetora da casa, contente e gentil. Tudo, disse André Luiz, lhe parecia desdobrar-se com segurança. Tudo ali parecia tudo em harmonia,
Júlio dormia. Lembra que quando ele estava lá na colônia espiritual, que era uma espécie de jardim de infância do mundo espiritual, ele estava profundamente aflito com dores continuadas em função do grave lesão na área da garganta pelo veneno, uma tentativa de suicídio. O suicídio tem dramas imensos. O sofrimento dele era atroz, porque ele via o tempo todo, sentia as dores, sentia as cenas do suicídio dele por afogamento. Então, um sofrimento muito grande. Mas ali, com a reencarnação dele, e junto a um lar que o recebeu, que ele já conhecia, já tinha sido recebido, no caso, por Amaro como pai, tinha afinidade já com a irmã, que ele já encarnou naquele lar, não é? E também tinha contato já com Zumira, de encarnações passadas, ele sentiu muito tranquilo, muito harmonioso naquele ambiente. Então, Júlio dormia distintamente quando ele estava lá no Lar da Bênção, que, na verdade, ele sofria profundamente lá, né? Dormia. Não mais acordara, informou Odila, feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante, no caso Júlio, desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zumira, ou seja, ele fora, o perispírito dele houve uma diminuição, fora colocado no de Zumira, que tinha absorvendo gradativamente essa questão da união dos perispíritos da mãezinha que estava recebendo e também do espírito reencarnante, como se futura mãezinha fosse um filtro miraculoso absorvê-lo. Você já viu? Uma justa posição dos espíritos, deles dois, né? Da mãe e do filho. A genitora desencarnada mostrava satisfeita e esperançosa, né? Ou seja, a genitora quem? Desencarnada. Odila, porque, volto a dizer, Odila, que era inicialmente obsessora, transformada, renovada, compreendendo o seu papel e a importância da felicidade do próprio marido, do próprio marido, Amaro, e dos compromissos que ele tinha com a própria Zumira, vindo que, na verdade, ela tratando e ajudando a Zumira no seu processo de, 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 de gravidez, ela estaria ajudando por tabela, não só Amaro, mas também estaria ajudando o filho que precisa reencarnar, certo? Ela teve toda uma compreensão e passou a ser uma protetora do lar, uma amiga, uma benfeitora, né? Então, preferia ver o filhinho, Odila, o filhinho confiado ao sono profundo, do que aquele sofrimento atroz que passado, no passado dele, que não conseguia dormir, o tempo todo as cenas do suicídio passando na cabecinha dele, né? As aflições dos gemidos dele. Lhe havia lacerado o coração, porque ela, quando convertida, renovada, transformada, foi levada até a presença do filho, que estava lá nessa colônia espiritual para menores, e via o sofrimento imenso, e passou a colaborar diretamente e via que ele sofria dia e noite. E então ela estava muito feliz com a reencarnação, que ele, enfim, passou a ter paz, sossego no útero de Zumira, no seu processo de renovação, de transformação e de formação do seu próprio feto, né? O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. E é importante que a gente entenda isso. Ou seja, agora Zumira ia ser a mãe de Júlio, mas ela não deixaria de ser a mãe porque ela foi a mãe na encarnação passada. Os laços não se perdem. Aqueles que amamos são laços inquebrantáveis, o laço do amor. Né? Então ela continuava sentindo ainda mãe daquele menino, né? Não deixa de ser. Né? Adelgaçara-se de enorme diferença. Né? Ou seja, o perispírito de Júlio, nós sabemos o espírito, quanto mais atrasado o próprio perispírito é grande, é volumoso, quanto mais atrasado. E o menino, no processo de reencarnação, recebendo as energias sublimes do próprio espírito da mãe, as energias dos amigos espirituais e do próprio pai, ele foi modificando o seu perispírito, né? Foi ficando mais sutil, né? O corpo sutil, o perispírito do menino, denotava espantosa transformação, modificação. Adelgaçara-se, foi enorme diferença, modificou, diminuiu o tamanho. O corpo sutil, sim, né? Transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente, disse André Luiz. Tive a ideia de que eles uniram alma com alma, se fundiam um no outro. Essa justa posição. Porque nós sabemos, nós já vimos isso lá atrás, ao estudarmos a reencarnação de Segismundo, que no processo de reencarnação, o perispírito adulto, o perispírito, ele sofre um processo de encolhimento para se acoplar no útero da mãezinha, né?
entendeu? Lá está muito bem explicado isso lá no livro Os Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 13, que trata da reencarnação do Sergimundo, que é uma obra extraordinária. Para mim, é a obra mais completa que trata da questão da reencarnação e suas peculiaridades. E André Luiz é muito didático no que diz respeito a isso. Ele explicou todos esses detalhes lá atrás. Ele não volta a explicar, porque já está posto lá atrás, apenas traz algumas informações de sorte a estimular-nos a compreensão da matéria, né? A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual quando perdia o menino à apresentação exterior. Ou seja, ela própria exumia, muito feliz pela reencarnação dele, foi feito todo um trabalho de apresentação antes, muito feliz, porque além dela ela ter o desejo da maternidade, que é inerente à mulher, né? Ela estava encontrando com alguém do passado que existia pendências entre eles, e ali, com aquela possibilidade de receber esse menino, era uma oportunidade que Deus estava dando para ele se repactuar. Então, ela estava feliz, muito feliz com a reencarnação dele. Então, ela estava feliz com a reencarnação do menino, e, ao mesmo tempo, o perispírito do menino ia diminuindo em função do contato dele, espírito, com o perispírito da própria mãe, né? A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, no caso do Mira, né? Com as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais consciente das obrigações que lhe competiam. Ou seja, lembremos que, na verdade, ela tinha compreensão dos seus erros do passado, de suas dívidas, então estava muito feliz pela oportunidade que Deus estava lhe dando de reencontro e de repactuar seu espírito com o de Júlio, né? A transfusão fluídica ali era evidente. Transfusão fluídica de quem? Do espírito do corpo da mãe para o corpo do filho. Há ali uma transfusão energética, há uma influenciação direta que vai beneficiar o próprio menino, né? A formação do feto do menino, há uma influenciação direta, né? Então, a mãe passava fluidos para aquele espírito que estava reencarnando na própria formação do feto, que é muito importante. O organismo materno assemelhava-se a um alambique. Olha que informação interessante. Destinado, o útero materno, a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, ou seja, purificado, que esse é o papel do alambique. O alambique é um instrumento utilizado para destilar a bebida, para tirar a sujidade da bebida, de sorte que purificar a bebida. Está dizendo que o organismo materno funcionava como uma espécie de um alambique, tirando as sujidades, as impurezas do próprio perispírito de Júlio, restituindo ao corpo, restituindo essas energias que eram sujas, limpas, de sorte a melhorar a saúde orgânica do próprio menino. E ele, o menino, o espírito que estava ali, na formação do novo envoltório, né? Registrando-nos o assombro por aquele processo que ele estava vendo lá, todo o processo se desenvolvendo, a interferência fluídica da mãe sobre o perispírito do menino. André Luiz, curioso como sempre, perguntou então a Clarence que explicasse aquela situação toda. E então, o ministro Clarence esclareceu: olha, meu filho, a reencarnação, tanto quanto na desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciados. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, a reencarnação como a desencarnação são parecidos, na verdade. Isso é uma observação nossa, mas é fato. Ou seja, como você vai reencarnar, você morre para o mundo espiritual. Os contatos que se tinha no mundo espiritual morrem, aqueles laços. Há um processo de religamento. Você que, na verdade, quando você desencarna, você se desliga do corpo físico para ascender ao mundo espiritual. Você perde as ligações com a materialidade. No contrário, na reencarnação, ao contrário, você estava livre, volta a se amarrar ao processo da carne, da matéria, né? Então, está dizendo isso, né? É um choque biológico. Você, na verdade, quando se desencarna, você corta os laços que tem com a matéria. O desenlace, os laços são retirados. E lá também, você perde as conexões com o mundo espiritual e passa a se enlaçar com a matéria, né? Unido à matriz geradora, ou seja, a mãe, o útero da mãe, disse o ministro Clarence, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência forte influência magnética da mãe, que lhe impõe a redução automática.
E é importante a gente ver, volto a dizer, o capítulo 13 do livro Missionário da Luz, que trata da reencarnação do Segismundo, ele explica tudo isso. Ele mostra, inclusive, o papel do encolhimento do perispírito, mostra o papel dos espíritos construtores, mostra também a importância e contribuição do espírito reencarnante nesse processo de desligamento do mundo espiritual para entrar na matéria. É todo um processo, onde é uma atuação dos espíritos construtores, tem um papel importantíssimo nesse processo da transformação do perispírito, né? Constituído a base de princípios químicos de semelhança, diz Clarencio, em suas propriedades, ao hidrogênio, que a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração. Então, está dizendo assim, como há, na verdade, entre as células um espaço nessa contração, na concepção, há uma contração dessas moléculas. O perispírito vai diminuindo, perdendo volume, né? A maneira do indumento de carne, sob a carga elétrica de elevado poder. Observa-se, diz Clarencio, então, a redução volumétrica, porque esses espaços que existiam antes vão sendo contraídos, né? Então, o perispírito perde volume, ele fica pequenininho, fica no tamanhozinho do feto, né? Perde aquele volume. Imagine um espírito adulto desencarnado, a redução do perispírito não é uma coisa singela, é um processo sofrível, inclusive, dependendo do estágio evolutivo do espírito, né? Isso é mostrado isso muito bem lá na Reencarnação Segismundo, no capítulo 13, Missionários, como falei, né? Muito bem. Toda matéria, disse Clarencio, que não serve ao trabalho fundamental de refundição, ou seja, transformação da forma, é devolvida ao plano planeterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste, que é o encolhimento, ou de maior fluidez, ou seja, o espírito se torna mais diáfano, o perispírito se torna mais diáfano, ou seja, todas as energias que não serão úteis na refundição, na transformação do perispírito, nessa nova etapa, serão devolvidas à natureza. É como no processo de desencarne. A gente toma por empréstimo algumas energias, algumas substâncias no nosso corpo de carne, e quando desencarna, aquelas energias voltam para a natureza. Né? É a lei de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, as energias de nosso corpo, que nós temos energias provenientes, inclusive, das massas das estrelas, nós temos no nosso corpo físico, nós temos tem ferro, tem várias. Essas energias, quando não mais necessitadas, serão devolvidas à natureza, se transformam em outras questões, reutilizadas em outras questões, em outros corpos, etc, etc, etc. Eles, o processo de encarnação é exatamente a mesma coisa. As energias não serão mais necessárias na formação do novo corpo, elas são devolvidas à natureza, ao plano eterial, como ele está se reportando aqui. Certo? Quer dizer, então, Isilário, em sua curiosa curiosidade construtiva, quero dizer que os princípios organogênicos na formação, os princípios da formação do novo corpo, essenciais do espírito de Júlio, já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno. É um molde, entenda, porque é preciso compreender isso, gente. O perispírito é a roupa do espírito. E esse perispírito é o molde do corpo de carne que vai ser gerado. É preciso entender isso. Né? Ou seja, o corpo de carne, o feto que será gerado gradativamente, terá o perispírito como molde. Como molde. Por isso diz lá muito bem, lá no Missionário da Luz, o processo de formação desse corpo. Ele explica todos esses detalhes lá. Ele explica detalhes, inclusive, da concepção, da escolha da escolha da escolha de todo o material que será utilizado, né? para a formação. O trabalho dos espíritos construtores é um trabalho importantíssimo. Olha-se o mapa reencarnatório e vê todas as construções que serão necessárias da construção do corpo que vai ter vindouramente, como será feito esse corpo. Tudo é posto lá. Né? Então, o perispírito é um molde, que será onde o corpo de carne será feito com base naquele molde, que é baseado em toda a construção do próprio mapa
reencarnatório do reencarnante, né? E a maneira de um ímã, disse ele, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestiário de carne, ou seja, do novo corpo de carne que vai sendo formado pelos espíritos construtores, baseado naquele modo do perispírito, que ele será o vaso próximo de manifestações, o próximo corpo físico de carne, né? E a formação e a forma a rarecer-se, a ser refeita dos nossos olhos, sob os nossos olhos. André Luiz perguntando, Hilário perguntando, e o corpo que vai se modificando aqui para a gente ver como vai se constituindo? Disse então Hilário, espantado. Está em ativo processo de dissolução. Ou seja, ele, na verdade, vai se modificando o perispírito, daquelas energias que não precisam mais, e todo um trabalho que será feito a partir daquele perispírito. As energias não serão necessárias, serão devolvidas à natureza, como explicou muito bem. E com a bela serenidade que ele assimilava, Clarence continua explicando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação. Aí ele faz uma similidade, ele faz uma comparação da desencarnação com a reencarnação, que é a mesma coisa. Os materiais que não serão utilizados, quando a gente tem um perispírito e precisa reencarnar, não vai ser utilizado, é devolvido à natureza. Ele faz a mesma coisa aqui, quando ele desencarna. Quando a realidade começa a restituir, quando ele desencarna, o corpo está lá. Começa a restituir as unidades químicas que compõem o corpo de carne, a vestimenta de carne, à natureza, que ele já emprestou a título precário. É aquela história da lei de Lavoisier, que eu falei há pouco tempo, né? E na natureza nada se cria, tudo se conserva. Tudo que não é utilizado é devolvido e é utilizado por Deus em outra etapa, em outra coisa, em outro corpo, enfim. Apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa. Viu que está dizendo o seguinte, olha, a diferença é que no corpo de carne você perde suas energias, seu corpo de carne vai ganhando a liberdade relativa, ou seja, ela vai cortando os laços, os nós entre o corpo, o perispírito e o corpo de carne. Vai desatando os nós que ligavam a matéria. Está dizendo isso. Já ao passo que na reencarnação, ao contrário, só foi um processo de volta, ou seja, do religamento. Um você se liberta dos nós e o outro se religa. Você sai da liberdade relativa que você tinha como desencarnado e volta a se ligar à matéria. Né? E volta a cheia da matéria, densa, não obstante, orientadas por nobre objetivo da evolução. Sim, a evolução é um processo. A reencarnação é um processo, é o meio que Deus nos consegue para atingir os fins que é a felicidade. Há todo esse processo de reengenharia, é um trabalho extraordinário, muito bem explicado lá no livro Missionário da Luz, e aqui não volta a tratar das mesmas questões, porque já tratou lá de forma muito objetiva. Né? É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, ou seja, à formação do novo corpo de carne, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, do processo de formação, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Por quê? Ou seja, gente, todos os nossos avanços, ou atrasos, ou máculas, ou dramas, estão registrados em nosso perispírito. O nosso perispírito, na verdade, é um registro, ele está lá com toda a soma, os nossos arquivos. Tudo que está lá posto, os dramas, as agressões, as próprias graves contusões, as próprias é, 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 aquelas agressões que cometemos contra o nosso espírito, está lá registrado. Isso não será desconsiderado, não, no próximo corpo de carne, não. Nós somos a somatória de tudo que fizemos. Então, nossas qualidades, nossos defeitos estão postos lá. Ninguém pede que vai reencarnar. Não. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico, toda a carga que está lá, a genética, todos os sofrimentos, todas as nossas contusões perispíricas estão lá postas e vão ser incorporadas no próprio corpo, no próximo corpo de carne. Porque, na verdade, o corpo de carne nada mais é do que uma cópia do perispírito. Essa é a grande questão, certo? Cada ser que retorna ao envoltório físico, ser que reencarna, automaticamente, na reconstrução da forma do corpo de carne novo, né? Em que se exprimirá na Terra, todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou.
para o trabalho que ele compete, de acordo com o degrau evolutivo que se encontra. Ou seja, nós somos a somatória de tudo que já fomos. A gente chega, nós somos o estágio mais elevado que atingimos. Nós somos a somatória. Já foi muito pior. Hoje é o momento mais importante da nossa vida agora. Ninguém foi e voltou, porque o Espírito não regride. Nós somos a parte mais elevada que atingimos até hoje. Toda essa herança de acertos e erros estão lá postos, registrados no perispírito. E tudo isso continua no corpo de carne, porque o corpo de carne nada mais é do que a cópia do perispírito. A maneira simples como a qual Clarence explicava a problema tão complexo, dizia André Luiz, induzir-nos a sublimes pensamentos quanto à magnitude das leis divinas. Ou seja, ele mostrava ali a importância das leis divinas, que são inderrogáveis. As leis divinas são inalteradas e todos nós somos submetidos a elas. As leis são universais, a lei do progresso, a lei de ação e reação. Tudo é feito em conformidade com, não há diferenciação, não. São leis inderrogáveis, a lei do progresso, a lei de ação e reação, por aí vai. Ali, diante do nosso caso comum de reencarnação, auxiliado por nossas preces, no culto da fraternidade, obtínhamos vastas elucidações, vastas explicações, ensinamentos sobre o plano geral da existência. Era uma aula, vocês estavam verificando ali a formação do novo feto, como fora explicado esmiuçadamente lá no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, como já me reportei. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexão que me preocupavam, Hilário perguntou ao ministro Clarence: os princípios que analisamos funcionam igualmente nas mesmas circunstâncias para os animais? Ou seja, os animais reencarnam, o processo é o mesmo? Eles, mas como não? Disse ele. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Os animais também evoluem, crescem, evoluem. Tudo que Deus cria está fadado à lei do progresso, meu amigo. Os animais, as árvores, a fauna, a flora, tudo. Nas linhas infinitas do instinto, que é o princípio, o instinto é a parte inicial do processo evolutivo, né? Só se tem princípios de inteligência, né? Depois a segunda etapa, que é a inteligência. Depois vem a razão, do progresso e da sublimação, que é o estágio mais evoluído. O amor se sublima, é o topo do processo evolutivo, o desenvolvimento do amor pleno. Permanecemos todos vinculados à lei do renascimento, como inalienável condição de progresso. Ou seja, todos nós estamos ligados à lei do progresso. Tudo que Deus cria evolui, os planetas, as galáxias, os buracos negros, tudo progride. Tudo progride. Todos nós estamos infensos, todos nós estamos dentro da lei do progresso. Ninguém refoge a ela. Atacamos experiências múltiplas, disse ele, e recapitulamos-las. Ou seja, nós temos as experiências e aqueles atos que deveríamos, aqueles degraus que deveríamos crescer e que não conseguimos, voltamos de novo para recapitular. Refazemos. É um processo continuado de progresso, né? É um processo de aprendizado continuado. Aquelas experiências que temos que vivenciar, que não tiveram proveito, matriculamos de novo, fomos reprovados, voltamos de novo para a escola da vida, para reaprendê-los, né? Tantas vezes quanto é necessário, disse ele, na grande jornada para Deus. Todos nós estamos na nossa jornada para Deus. O que significa jornada para Deus, gente? Lembra que Jesus falou que somos Deus? E somos filhos de Deus, não há nenhuma dúvida disso, né? Deus deseja a felicidade de seus filhos, nos dá todas as possibilidades para, mesmo cometemos graves erros, caindo aqui e acolá, sempre teremos a oportunidade de retomada através da assistência, porque Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz, nessa mesma obra. Aí é fato, né? Então somos Deus. Estamos todos nessa luta, nessa jornada para Deus. O que ele deseja, chegamos cada vez mais próximo dele, assimilando as qualidades. Por isso Jesus foi portador dos ensinamentos sublimes do seu evangelho, como material capaz de transformar, de renovar e de educar a alma humana. É o desejo de Deus que cresçamos, né? Crisálidas de inteligência, ou seja, estamos no processo inicial de inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evoluem para o plano da inteligência fragmentária, ou seja, um processo gradativo de evolução, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Todos nós progredimos, todos nós estamos em frente à lei do progresso, à lei de Deus. Disse não Clarence, voltou-se para o leito em que estava mãe e filho, no caso o perispírito, no útero da mãezinha, reencarnado, jaziam intimamente associados, e sentenciou: preocupemos-nos, porém, com o serviço da hora presente, ou seja,
as explicações foram postas, foram importantes, são esclarecimentos para eles, mas certamente para trazer nesse livro, para lermos e termos a compreensão de todos os reflexos do processo da formação e da justiça de Deus no processo de formação, da reencarnação. Mas vamos aqui o caso presente, o que interessa mais diretamente, que é a reencarnação de Júlio, o caso de Zulmira, etc. Estudamos o caso sobre nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. Ou seja, ele trouxe informações gerais a respeito da reencarnação, mas o caso ali era muito interessante porque era um caso de repactuação. Mãe, filho, esposo, no caso Amaro, um filho, etc. Havia um caso ali que precisa ser tratado e ver as repercussões daquele caso em especial. Ele tratou de forma geral dos casos de reencarnação, mas ele queria traçar detalhes, porque ali viria débito do passado, e ele quer esclarecer como é que se dá esses encontros, desencontros, esse processo de reaproximação. Como se dá esse tipo de reencarnação? Que não há uma reencarnação igual às outras, de André Luiz, lá no Missionário da Luz. Não, todas são distintas, têm suas peculiaridades. Né? Nós vimos lá, por exemplo, na reencarnação de Segismundo, um caso complicado, difícil, porque Segismundo queria reencarnar, tinha repactuado o mundo espiritual na volta dele, mas Adelino não havia uma rejeição, porque Adelino teria sido assassinado por Segismundo no passado, foi necessário todo um processo de reaproximação, etc, etc, etc. Né? O trabalho dos espíritos construtores. Havia uma peculiaridade, um trabalho imenso a ser feito. Né? Depois tem no capítulo 14 do mesmo livro, a reencarnação de Volpini, um espírito também com graves débitos do passado, com ódio imenso da mãe, que foi abortada, não obstante todo o trabalho imenso realizado pelos espíritos construtores, assistência, mas há a interferência das entidades infelizes que não desejam a reencarnação, desejam o aborto. Tudo isso está posto. Então, aquele, infelizmente, houve um aborto naquele caso do Volpini, no capítulo 14. Então, está mostrando que cada reencarnação é distinta uma da outra. Aqui, não obstante existir os débitos do passado, mas havia uma certa compreensão, não havia grandes oposições. A reencarnação foi relativamente simples. Não havia reencarnação de entidades infelizes ali perturbando o processo, etc. Havia a aquiescência da família, no caso de Amaro, no caso de Zulmira, a própria ajuda de Odila, etc, etc, etc. Né? Hilário contando... muito bem. O apontamento ajustou-nos, essa chamada de atenção dele. Vamos voltar aqui ao caso de Júlio. Hilário, que tanto quanto eu desejo aproveitar o momento para aprender, mas perguntou, explicando a respeito da comunhão, acerca da comunhão físio, mente, psíquica, físio e psíquica, entre Zulmira e Júlio, naquele instante. Como é que se dá essa junção, mesmo tendo ele seus defeitos graves, seus erros do passado, tanto de Zulmira quanto de Júlio? A pergunta é mais ou menos essa, naquele instante. Ao que Clarice respondeu após refletir alguns instantes, dizendo: imagine, disse ele, imagine um pêssego, um fruto, o pêssego, o preço, in natura, amadurecido, está amadurecido. Você então abre uma cova no chão e lança aquele fruto lá, a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, ou seja, vai nascer só a semente, naturalmente, mas, né, a polpa e tudo aquilo será descartado, né? Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem, aos princípios vitais de vida, né? Reduzindo-se ao imo do solo, ao embrião minúsculo, que se transformará no espaço e no tempo, no novo pessegueiro. Ele fez aí ele fez uma comparação muito interessante. Ora, o espírito reencarnante passa mais ou menos no processo de você pegar um peixe e colocar no chão. A polpa não se aproveita. Não se aproveita. Vai ser aqueles elementos formadores da polpa vai se retornar à natureza. Alguns envoltórios, outra aquela capinha de cima da semente, a própria a parte que envolve a amêndoa, aquilo ali vai ser descartado. Só mesmo a semente, a parte central da semente, que vai utilizar, que é o espírito, o perispírito, né? Ele fez alguma figura. O ensinamento não podia ser mais lógico de São Luís, mais preciso. Por isso, acrescentou Hilário, é que as crianças desencarnadas, disse Hilário, reclamam período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na experiência comum. O que é que ele está querendo dizer aí, gente? Lembra que as criaturinhas que desencarnam quando criança,
se não for um espírito evoluído, eles vão desencarnar e vão para uma colônia espiritual, que é uma espécie de um jardim de infância, como lá da bênção, que é o caso que foi recolhido o menino Júlio. Ele não retorna à condição de espírito adulto que era antes, não. Não, eles voltam e passam todo um processo de modificação gradativa de educação, se é para reencarnar ou para seguir sua jornada. Ele não volta ao estágio que era antes da reencarnação, não, não volta. Ele está explicando a mesma coisa, olha. Que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo de adaptação, mais ou menos longo, para demonstrarem crescimento mental, evolução espiritual, voltar a ter uma compreensão do mundo espiritual, como ocorre na existência comum. Quando a gente reencarna também assim, a criança não passa por um processo, né? A criança vai crescendo. Nos diz lá o André Luiz, no livro Missionário da Luz, que a reencarnação se completa com 7 anos. E é um processo que é um acompanhamento direto ali ao lado do amigo espiritual, do seu espírito construtor, que vão gradativamente acompanhando o desenvolvimento físico e mental dele. Depois dos 7 anos é que a coisa há uma certa relaxada, porque a criança vai retornando ao seu estágio, a sua consciência de espírito, os reflexos da sua consciência passada. Nessa fase, ela é moldável, assimila mais informações, etc, etc, etc. Né? Nós sabemos tudo isso aí. Né? Por isso a importância da presença dos pais ali, podando as baixas inclinações, porque ele vai retornando a seus sentimentos primitivos, como ele era antes. Nessa fase, uma fase muito importante de amoldação, de ser amoldando, renovando, transformando aquela criatura. Ele assimila muito mais os valores, os ensinos que são postos a ele. Né? Muito bem. Isso acontece com, assim, aí a Clarice diz, é verdade, você tem razão. Isso acontece na maioria das pessoas, né, disse ele. De vez que há exceções. Quais são as exceções? Em muitas circunstâncias, diz ele, semelhante imposição não existe. Que exceções são essas, gente? Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimidade espiritual, pode arrojar em si mesma os elementos indispensáveis para a composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Isso acontece na grande esmagadora maioria que somos nós, espíritos ainda atrasados que retornamos à carne. Porque, na verdade, os espíritos mais evoluídos, não, eles dominam o processo. Eles dominam o processo. Não precisa passar por esse sofrimento. Eles são mais elevados, eles têm o domínio sobre isso e ajudam de forma muito natural no processo. É a mesma forma da desencarnação. Quem não leu o livro Francisco de Assis e João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele diz lá, Francisco de Assis, quando reencarnou, o espírito dele trabalhou nele no útero da mulher trabalhando. É um espírito evoluído, é diferente. Diferente do espírito como o Júlio aqui, por exemplo. Ou quando desencarna, os espíritos desencarnados rapidamente voltam, inclusive a forma como era antes. Não passa, não precisa ir para uma creche, nada disso. Está explicado lá atrás, não. Os desenvolvidos voltam rapidamente à forma anterior. Ele tem um processo diferente, distinto, né? É diferente. Mas a maioria, nós, quando reencarnamos, passamos por esse processo. Não temos ainda o domínio do processo, nós estamos atrasados, né? Nós estamos num processo de aprendizado, está explicando isso. Né? Então, há exceções, depende do estágio evolutivo. Quem já viu André, quem já viu Divaldo Franco falando sobre a desencarnação da mãe, que quando ele desencarnou foi tranquilo, voltou, não tinha perturbação. E nós sabemos que a desencarnação traz perturbação vindoura. Quem leu Voltei sabe. Né? Vê a desencarnação, todas as encarnações narradas por André Luiz nessas obras que mostram que o espírito volta para a fase de perturbação, de angústia, etc, etc, aquela confusão toda. Fiz evoluir, não. Mas evoluir, não. Eles voltam, saem naturalmente. Apenas muda de estação, apenas muda de estágio. Acorda no plano lá tranquilo e sereno. Depende do estágio evolutivo de cada um. Nesses casos, o espírito já domina, então, o espírito mais elevado. Já domina plenamente as leis da aglutinação. Da aglutinação perispiritual não sofre. Na matéria, no campo de luta, que nos é conhecido, disse ele. E por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Ele mesmo ajuda, ele mesmo aparece. Não precisa do trabalho grande do espírito construtor. Não, ele mesmo. Ele mesmo dirige o trabalho todo, facilita todo o processo, tem a compreensão disso. Ele domina o processo. Né? Então, na encarnação, quando a desencarnação. Fitamos com semblante calmo de Zumira, que inspirava sereno e feliz. O próprio Júlio não está, no entanto, considerei, afigurava-se bastante doloroso. O caso dele era complicado porque ele tinha graves dívidas do passado.
Ele era um espírito réprobo, suicidou-se, tentou suicidar, graves lesões no perispírito, já vimos, estudamos nos capítulos passados isso. Então, era um caso doloroso. O perispírito está todo lesionado, isso reverbera na própria mente dele. Aquela velha história que nós sabemos. Corpo são, mente sã. Corpo doente, mente doente, corpo doente. Ou seja, se a mente está doente, que não vai reverberar no corpo. Todas aquelas agressões à lei da natureza estão lá no espírito dele, e isso reflete no processo todo dele, né? Doloroso. Aí a minha escola disse, realmente doloroso é, mas é educativo. Aquela velha história que a dor ensina a gemer é fato. Mas ele vai sofrer sem dúvida, mas vai aprender. Quando são as leis de Deus, gente. Deus deseja a felicidade de cada um de nós e nos chama ao convite ao amor. Quando a gente ignora as leis da natureza, aí vem a dor reparadora, né? Doloroso, disse o Clarence, mas educativo. Quanto de milhares de criaturas de cada dia, disse ele na terra, respondeu Clarence, né? Nosso companheiro, vencido enfermo, vencido que ele suicidou-se, deu caso aos seus dramas, enfermo, em razão de cronogramas de compromissos adquiridos na carne, que suicidou, tentou suicidar na carne, encontrará caminho do próprio reajuste, a dor, já que ele ignorou as leis de amor, não respeitou a lei de amor, né? E a questão da hereditariedade, a pergunta, sim, mas escuta, até onde os pais têm condições da hereditariedade, da herança genética, de ajudar o menino? A pergunta é nesse sentido. Indagou o sempre inquiridor Hilário, né? Júlio, disse Clarence, perdendo o corpo sutil, aquele corpo velho que tinha, em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física, essa é a pergunta de Hilário, sem a moléstia, sem as contusões na garganta, na glotes, que o apoquentava, por herdar fatalmente as características biológicas, genéticas dos pais? A pergunta é essa. Parece, não, meu filho. Sorriu e disse, olha, não, a hereditariedade, a qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem seus limites. O que quer dizer com isso? Olha, não temos o condão de apagar os erros que estão no espírito. Se o espírito é doente, meu camarada, não tem jeito. Se a mente dele é doente, está lesionado pelo perispírito, não tem como apagar isso. A lei da hereditariedade ajuda de alguma sorte o corpo físico, mas não vai alterar os karmas, as dores, as doenças, as lesões do perispírito dele. E outras questões, quer explicar isso, né? Filhos e pais, indubitavelmente, disse Clarence, ainda mesmo quando se catalogam distante uns dos outros, em termos de evolução, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidades magnéticas. Sim, um ajuda o outro entre si. Desse modo, os progenitores, os pais, fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos não estão condicionados às necessidades da alma. Que necessidade, gente? De reajuste. Quem viola a lei da natureza, vai ter que pagar, não tem jeito, vai ter que passar. A todos será cobrado até o último centímetro, dizia Jesus. Então, cada um conforme as suas obras, dizia Jesus. Então, a criatura que precisa das provas, das expiações, vão passar por elas. Não é a interferência hereditária dos pais que vai modificar isso, né? Que eles aproveitam a cooperação. Dos pais, sim. Por quê? No fundo, olha que é a formação sábia. No fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, as nossas dívidas são intransferíveis, terão que ser pagas. Não tem jeito. A parte hereditária modifica, ajuda de alguma forma, mas não vai apagar as dívidas que temos do passado. Ninguém transfere nossos erros, nossas dívidas, terão que pagar. Quero dizer isso. Assimilando as energias, deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Muito bem. Assimilando as energias dos pais terrestres, disse ele, na medida de nossas qualidades, boas ou mais, para o destino enobrecido ou torturado, de que fazemos jus, o destino torturado se faz justo porque nós temos nossas dívidas, nós temos nossos karmas, nós temos nossas lesões, nossas responsabilidades, né? Então, assimila as qualidades dos pais, etc. Ajuda, mas não apaga o débito. Pelas conquistas ou pelos débitos que voltam à Terra conosco, nós somos a soma, emergindo de nossas anteriores experiências. Ou seja, a gente traz tudo e vai repercutir, sem dúvida nenhuma, na vida presente. A gente traz tudo que a gente conquistou, de bom ou de mal, estou explicando isso. Né? Nós somos a soma de tudo. Somos, diz ele, então, levados àquele que é Júlio, transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano espiritual, a maneira de alguém que se mudando de domicílio, se mudando de casa de um local para outro, não modifica o quadro orgânico, você não se muda daqui para outro bairro e modificar. Ou você é encarnado
de um jeito, desencarna, vai modificar. Não, você é a mesma criatura. Os débitos que você tinha, você acorda do outro lado, a mesma coisa. Você é a mesma criatura, não muda nada. Com a diferença só de que aqui você podia até disfarçar. Lá não disfarça nada. Você parece com as qualidades, com as virtudes e com os defeitos que tem. Isso que quer dizer isso. Né? Observou Hilário. A consciência dele. Isso mesmo, elucidou esse ministro. Satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Ou seja, as doenças da alma estão postas lá, perpassarão para o futuro corpo. E corpo são, mente sã, corpo doente, mente doente. Né? Durante a gravidez de Zumira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna. Há uma conexão, não tem como não haver. Né? Quem leu lá atrás o livro que eu terminei de dizer aqui, o Missionário da Luz, no capítulo 14, via a conexão da mente da mãe de Volpini com ele, os ódios sendo destilados um para o outro, os ódios, etc., terminou havendo o abortamento. Então, há uma justaposição das mentes. Né? Estou explicando aqui. Ó. Durante a gravidez de Zumira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Sim, influenciará para o bem ou para o mal, caso não haja amor ou haja ódio. Né? Todo o cosmos celular do organismo estará impregnado pela força do pensamento enfermiço do nosso irmão, que regressa à Terra. O que quer dizer com isso? Tanto ele, Júlio, a mente enferma, doente, interfere na mente da mãe, como a mente da mãe interfere na mente dele, para o bem ou para o mal. É isso que está dizendo. Há uma interface, há um interrelacionamento muito próximo entre mãe e filho, sempre. Por isso a importância é muito importante, se orienta que mãe, mente da mãe, converse com o filho no próprio útero, converse, dialogue, diga que ama, etc. Tudo isso é importante para essa repacificação, essa possibilidade que Deus dá de reencontro, né? etc, etc, etc. Para que os laços sejam refeitos com muito amor e tal. Muito bem. Assim sendo, disse o ministro Clarence, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, ou seja, com as lesões perispirituais que tem, na garganta, etc, 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 né? Embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais. Vai ajudar, porque, afinal de contas, ele reencarna para melhorar, para o processo de cura, vai ajudar, mas não vai resolver. Está dizendo isso. A resolução vai depender dos procederes do próprio menino, é um mérito. O processo educativo de Deus é da meritocracia. As possibilidades e as oportunidades não são dadas, mas depende de cada um de nós. Ele não mostra o caminho, mas se vai seguir ou não, é uma decisão nossa, do nosso livre-arbítrio. Deus não interfere. Ajuda, mas não interfere, não nos obriga a nada. Nos limites da lei, da herança, né? Para a constituição do novo invocatório. Depois concluiu. Como vemos, a mente reside o comando. A mente é quem comanda tudo, gente. A mente é quem comanda tudo. Se ela estiver sadia, o corpo será sadio. Se estiver doente, será doente. A consciência traça o destino do corpo e o corpo reflete. Ou seja, o corpo doente, com certeza, doente. Um corpo são reflete totalmente são. É isso que quer dizer de forma muito clara e objetiva. Toda agregação de matéria, obedece aos impulsos do espírito. Significa toda a agregação da matéria. Todo novo corpo que vem, ela sofre os impulsos do espírito. Não tenho dúvida. O espírito traz as virtudes, ou as doenças, ou as mazelas da alma. Ponto. O corpo, a matéria, né? Nosso pensamento, olha aí, a gente já estudou lá da seu pensamento, gente. O pensamento é uma extensão nossa do espírito, né? Nossos pensamentos fabricam as formas. Olha que coisa importante, gente. Pensamento doente fabricam corpos doentes. Pensamentos saudáveis, sãos, fabricam corpos sãos. Ó. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Nós estudamos isso, gente, lá atrás. Nós estudamos isso, inclusive, lá em aquele fantástico, Dona do Amaral Pereira, Dona... Ah, meu Jesus, esqueci agora. Memória do Suicida, Dona... Ivone do Amaral Pereira, ela tem um livro fantástico que fala isso, que a nossa mente tem a capacidade, nosso pensamento tem a capacidade de
construir. As regiões felizes são construídas pelo pensamento das criaturas felizes que lá habitam. Quem leu lá em Nosso Lar vai ver o trabalho e as áreas lindas construídas pela ministra Veneranda. As regiões infelizes, as regiões infernais, são construídas pelo somatório dos sentimentos e dos pensamentos daquelas criaturas infelizes que lá estão. O pensamento constrói. Ele também desenha claro que o pensamento constrói os nossos corpos. Olha aí. Nossos pensamentos fabricam as formas, os corpos de que utilizamos na vida, saudável ou doente. Concluiu, calou-se o construtor. Né? Influencia os mundos. Isso influencia os mundos que eu estou dizendo. Os mundos felizes são influenciados pelos espíritos felizes e os mundos infelizes pelas entidades infelizes que lá vivem. É isso. Concluindo, então, o capítulo 29, diz o seguinte, ante a reencarnação no capítulo. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças de futuro. Ela ouviu tudo para que isso é importante para ela entender o desdobramento do processo de gravidez de Zumira e ajudar o próprio filho e a própria Zumira nos passos vindouros na formação do corpo. Né? Conversamos de novo, animadamente. E logo após a prece, o ministro encerrava a reunião. Por que isso é importante, gente? Precisa entender. Odila, hoje, é a protetora da família, amiga espiritual da família. For ela, outrora, alguém que obsidiou, que prejudicou a todos, mas hoje ela se redimiu, se transformou. E é importante que ela tenha essas compreensões para ajudar na própria formação do feto do filho. Bom, começando então o capítulo 30, chama-se Luta por Renascer. E aí a gente vai ver as implicações daquilo que falou agora atrás. As implicações da mente enfermiça de Júlio, diante da mente da mãe, que vai reverberar no corpo da mãe, ou vice-versa. Olha aí, um mês a ocorrer a série, os acontecimentos que viu narrar. Sim, o processo de reencarnação do feto estava sendo gerado e um mês passou, quando Odila procurou ajuda, procurou Clarence e tal. Vinha triste, atormentada. Zumira, incompreensivelmente, disse Odila para ela, havia contraído perigosa amigdalite, doença gravíssima nas amígdalas, inflamação terrível que impedia de comer, de dormir e tal. Por 6 dias consecutivos, ela, Odila, tentou ajudar, que esse é o papel do amigo espiritual, gente. A gente não imagina como os amigos espirituais nos ajudam no dia a dia, nossas doenças, nossos problemas, tentando nos ajudar. Nossos amigos são nossos guardiães, nossos anjos da guarda. Então, o tempo todo nós estamos tentando ajudar, nos intuir, nos mostrar, aplicar remédio, pedir socorro. Esse é o papel. E ela faz exatamente isso. Por 6 dias consecutivos, informou ela, nossa amiga inquieta, achava-se um trabalho de vigilância, fez tudo que podia. Ela, olha as providências que ela tomou. Esforçara-se quanto lhe era possível para libertar Zumira de semelhante aborrecimento, da doença grave que estava cometendo. Nós sabemos que a amigdalite grave, gente, inflamado, você não quase consegue dormir, tem febre alta, você não consegue comer, é um drama, né? Entretanto, via baldada todas as providências. Tudo que ela podia fazer não surtiu efeito. E o caso era grave. Não era uma mera amigdalite, não. Tinha outra motivação, né? É isso que você entender. O papel do amigo espiritual é muito interessante. Desolada, olha aqui a informação interessante. Induzira Amaro. Veja só o papel do amigo espiritual. Olha, induziu, chegou lá, Amaro, olha, intuitivamente, quando a intuição, Amaro, Zumira precisa de ajuda, procura um médico. Esse é o papel do amigo espiritual. Né? Fez tudo para ajudar, aplicou outras energias, deve ter aplicado o passe, fez tudo que pôde, pediu a Amaro, intuiu a Amaro para procurar um médico, a trazer o médico, que foi obedecida, ela captou, mas o médico não atinaram a causa da amigdalite dela, que era grave. Ignorava a verdadeira posição do cliente. Ele aplicou remédios para curar a amigdalite, fez tudo que podia, mas não teve jeito, não curou. Poderia ameaçar a tarefa maternal com a aplicação de recursos outros. Ele até chegou a imaginar de alguns remédios que podia ser até abortivo, que ia prejudicar até a gravidez. E aí ela ficou desesperada e procurou o ministro Clarence. Olha, tudo que eu fiz eu podia fazer. O Beco foi, tentou todos os remédios, não encontrou a razão, porque a razão não parecia física. Tinha outra razão, porque tudo que o médico sabe sobre a doença, tentou, fez o remédio, mas não resolveu. Ela, quando o doente, estava numa situação muito difícil. Rogava-nos por isso socorro. Né? Clarence, que não se delongou na assistência, precisa, era noite, foram então à casa imediatamente. Chegou lá e encontrou Zumira no leito. Demorava-se em aflitiva prostração. Ou seja, ela estava. Porque a gente, quando a gente está numa situação, numa crise grave dessa, você não consegue comer, não consegue dormir, é dor, é febre, é um incômodo muito grande. E ela estava grávida por cima, né? Que sugam as energias, né?
Cabelo de exalinho, olheiras arroxeadas, não conseguia dormir, em face da rubra, febre alta, né? Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse para debelar a crise. A supuração, assim, pus, a garganta cheia de pus, nas amígdalas, tolir o hálito, e realmente isso acontece, né? Um hálito intragável, e lhe impuseram dores lancinantes, a garganta fechada, não podia comer, não conseguia deglutir e tal. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, quase não conseguia respirar a passagem e tal. Exausta, cansada, sem alimentar e tal. O esposo e a filha, seja Amaro e Evelina, desdobravam-se em carinho para tentar socorrê-la e tal, procurando reanimá-la, mas o Mira, que deixara uns 30 dias atrás, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida pela crise, pela doença, pelo problema todo. Né? Drogas variadas, disse Ana Luísa, alinhava-se na prateleira, mas todos os remédios que o médico passou, estavam lá. Ela tomou e não resolveu. Nosso instrutor examinou cuidadosamente e percebendo a admiração com aquele quadro, ou seja, deixando claro que o problema não era físico, não era doença convencional, disse, ó, Zumira reclama nosso concurso diligente. O problema se, olha só, olha a resposta dele, Zumira reclama nosso concurso diligente, ou seja, o problema dela era espiritual, não físico. Olha, apesar do concurso deles, porque se fosse um problema meramente físico, o médico tinha resolvido o problema. Nosso concurso diligente. Precisamos garantir o êxito da missão esposada. Qual a missão? E que, na verdade, a gravidez seja levada a termo e o menino nasça. Esse é o grande objetivo. Será muito importante para o marido, será muito importante para o filho, será muito importante para ela, Zumira, e será muito importante para o Odila, papai da família, enfim, esses resgates todos, que de todos aqueles grupos, daqueles que nós vimos os implicados nos capítulos anteriores, é um dos poucos que ainda faltavam ser tratados, né? Carinhosamente. Ele, ministro, aplicou os recursos magnéticos a ela, né? Detendo-se de modo particular na região do cérebro, olha a observação importante, no cérebro e na fenda glótica. Na fenda glótica, o problema é na garganta, ele precisava ali de energias para debelar o problema que estava acarretando aquela febre, aquela inflamação terrível. E no cérebro, por que no cérebro? Porque era ali que ela recebia a influência direta do menino Júlio, que, na verdade, estava influenciando a mãe. Portanto, ela atacou o cérebro, aplicou recurso magnético no cérebro e na garganta, onde está sendo afetada. A doente causou melhor imediato. O problema era espiritual, não era físico. Olha aí. Na hora que ela aplicou os recursos neutralizantes das energias doentias, do refluxo, do impulso da mente doentia do menino, melhorou. Né? Reabilitou-se, sim, muito bem. A febre cresceu, reabilitou-se o movimento circulatório, começou a circulação, a febre decresceu, propiciando o repouso, ela começou, porque ela não estava conseguindo dormir, estava conseguindo descansar, não estava conseguindo se alimentar. O sono reparador, importante, surgiu, por fim, é importante para reparar as energias do... Porque a gente sabemos que quem precisa de sono é o corpo físico, o repouso, o descanso. O espírito não precisa. Né? Surgiu, por fim, favorecendo a recuperação, que ela começou a comer, a dormir, a descansar, etc, etc. E lá ela indagou, curioso como sempre, mas escuta, Clarence, qual é a razão desse problema? Dessa questão tão violenta, apresentar a garganta tão inflamada, uma situação dessa, deixou ela altamente, numa situação que ela se encontra aí. Mas, meu filho, a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, ou seja, além de prestar as energias para a formação do feto, da criança, a entidade que reencarna é igualmente constrangida, olha alguma forte, é constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício, suportar sacrifício, quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A influenciação do espírito reencarnante na mãe é muito forte. E, naturalmente, quem tem débito, porque quem não tem é o contrário, só manda maravilha para a mãe, né? Mas o espírito doente com sérios problemas influencia diretamente na mente da mãe. Olha aí. Né? A organização feminina, disse ele, ministro, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. O que é enxertia, gente? Quando é que é feito o enxerto? Você pega a parte de uma árvore e você acopla na outra, de sorte que um passa a ser interagindo com a outra.
aquela parte se cola e a partir de uma nova plantinha surge ali em cima. Enxertia é uma superposição. Você passa a ser um corpo só, praticamente, uma enxertia mental. Há uma interação uma interação direta, uma influência direta, né? Os pensamentos do ser que se acolhe no santuário íntimo, ou seja, o reencarnante, o pensamento dele, envolve-se totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico, ou seja, as informações e os sentimentos doentios do menino chegam à mente da mãe e refletem no corpo. Lembra aquela história? Corpo são, mente doente, corpo doente. Se a mãe foi impregnada dos pensamentos doentios do menino, adoeceu o corpo. E onde é que residia a doença do menino? Na garganta, onde foi lesionado pelo veneno. Ele tinha graves problemas, ele tinha uma ferida imensa na garganta, estão lembrados? Ele estudou no sapinho. É exatamente isso. É exatamente lá onde o problema atacou a ela, né? Se o filho é senhor de. Ao contrário, olha aqui o contrário, que ele vai dizer agora. Mas se o menino, o reencarnante, é senhor de larga evolução, se fosse o caso, e dono de elogiáveis qualidades morais, se fosse o caso, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimes emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa, e não é fácil, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam ao mesmo, das mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Ou seja, as duas são doentes. Lembramos quem é, na verdade, Zumira. Zumira nada mais é do que Lina, aquela que tem um débito lá atrás com ele, que foi através dela que ele induziu ele ao suicídio, abandonou-o para ficar com Armando, e quem era Armando, um amigo querido de Júlio, e quem era Armando hoje? Armando hoje nada mais é do que Amaro, nós já vimos isso lá atrás. Então, ela era um espírito endividado, sim, assimilava fácil os pensamentos dele, que ambos estão no processo de dívidas, estão se ajustando. Então, essa capacidade dele induzir a mãe é imenso. É isso que está nos dizendo. Está claro, gente, como é importante isso? Muito bem. Influenciam-se mutuamente. A mãe influencia ele e ele influencia a mãe. O ministro fez longa pausa. Aí, não aplicando os passos. Aplicando os passos aonde? Na mãezinha, para restaurar, em benefício da enferma. Odila acompanhando atenciosa. Odila estava ali aprendendo todo o tempo, porque lembra, ela é amiga espiritual, ela é protetora da família. Ela queria aprender tudo aquilo para poder agir em eventuais questões vindouras. É assim que ajuda as pessoas, os nossos protetores, nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, assim. Muito bem. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. E por que preocupada? Porque ela sabia que desse cuidado, esses cuidados e esses problemas todos ia refletir no futuro do nascimento ou não do menino, ia influir na repactuação desse menino com o Zumira, ia também influenciar também na quitação da dívida do próprio Amaro com o próprio Júlio, com a própria Lina, que era Zumira nos acertos do passado. Olha aí, ela tinha compreensão, então ela estava ali muito interessada, preocupada, né? Identificava-se-lhe, Zumira, Odila, o interesse de tudo aprender. Claro, ela queria aprender tudo, para tornar-se ali mais útil. Seja, aprender para, na hora que surgisse algo assim, ela já entender e já começar a tomar as medidas devidas. É isso que estou dizendo. Fim de alguns instantes, Clarence continuou. Se Zumira atua de maneira decisiva na formação do veículo do menino, se ela fornece energia no menino, o menino atua vigorosamente nela, nas suas influenciações, na mente dela, né? Estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher, né? A permuta de impressões entre ambos é inevitável, disse ele, não tem como evitar. Né? É como a enxertia que eu falo, a enxertia mental. E os padecimentos de Júlio, os padecimentos que Júlio trazia na garganta, foram impressos na mente da mãe. Mente doente, corpo doente. Mente são, corpo são. Isso nós sabemos disso. Que os reproduz no corpo que se manifesta. Portanto, era a influência doentia do menino atuando na mãe e a mãe reproduzindo no corpo físico. Portanto, era uma doença de ordem espiritual. Por isso que o médico não dá conseguindo resolver. O medicamento não está resolvendo ali.
É preciso assistência espiritual, como aconteceu. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação. Não, não é. Ou seja, quem está falando da alimentação? Não é a mera nutrição, porque nós sabemos que a mãe alimenta o filho pelo cordão umbilical, nós sabemos disso, alimenta o feto. Mas não é só isso. Não. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Não. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. A mente, né? Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha, como a gente já viu na situação anterior. As mentes de um e de outros, como se justapõem, se interpenetram, é enxertia, que falamos há pouco, né? Mantendo-se em permanente comunhão uma com a outra, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo, ou seja, até que o menininho nasça, né? Até que nasça essa enxertia, essa justa posição vai continuar. De semelhante associação, disse ele, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, influência da mãe, de algum modo, o princípio fetal, o feto do menino, o corpinho de carne, marcando para a existência inteira. Nós sabemos os sinais de nascença, né? Os sinais que vêm no corpo, tem a ver com a herança espiritual. Alguém nasce com um sinal, outro aqui, um no rosto, outro em outra parte do corpo, etc. Isso acontece, o sinal de nascença é uma interferência no corpo da mãe sobre o menino. Há informações também que têm interferências de problemas do passado, que estão no próprio perispírito, que termina também aparecendo no corpo. Muito bem. É que o trabalho de maternidade, disse Luiz Clarence, assemelha-se ao delicado processo de modelagem. Que a modelagem é de construção, modelar, fazer, formar, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Por isso, a ajuda direta dos amigos espirituais, está dito lá no Missionário da Luz, o trabalho constante dos construtores espirituais, são espíritos de alta envergadura espiritual, que ajudam no processo. É um trabalho de engenharia espetacular. Gente, deem uma olhada no capítulo 13 dos Missionários da Luz, que para mim é, na doutrina espírita, o capítulo mais completo a respeito da reencarnação. É uma aula extraordinária, grande, não daria para ele traçar detalhes nesse capítulo, seria impossível. Mas vale a pena dar uma estudada lá, para entender isso, como é que é formado isso, o trabalho do espírito construtor, o papel do amigo espiritual, as interferências espirituais que podem acontecer por bem ou por mal na formação desse menino, os abortamentos, como acontece, quantas interferências, etc, etc, etc. Em seguida, a carência com devoção paternal levou a efeito diversas operações magnéticas. Continuam aplicando os passes de auxílio na cavidade pélvica, onde está o útero da mãezinha, né? Aplicando lá, de sorte a beneficiar o menino, etc, etc, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. E por quê? Porque Júlio é um espírito de mente doente, precisa de assistência para se desenvolver ao processo do corpinho físico, de sorte que vai chegar ao processo do nascimento. Todo cuidado para evitar um abortamento, né? Meu colega, como sempre, hilário, curioso, tentando buscar informações, estudo, perguntou, então, disse, então, olha, quando eu fui médico também lá na Terra, e era muito comum verificação, disse ele, de exagerada sensibilidade da mulher quando está grávida. Se a grávida tem uma série de questões peculiares. Há uma interferência. É visível a mulher, quando engravida, modificar-se, está dizendo isso, né? E as suas atitudes, né? A transformação do sistema nervoso, ficava nervosa, ficava mais calma, etc. Nessas circunstâncias é inevitável. É a influência, gente, direta do espírito reencarnante sobre a mãe, né? Diz ele. Muitas das vezes, disse ele dizendo, é da experiência que ele como médico na Terra, né? A gestante revela decréscimo da vivacidade mental, fica mais lenta, pensamento mais lento. E, não raro, anuncia propósito de mais retomadas extravagâncias, né? A mulheres que adquirem antipatias súbitas pelas pessoas da casa, né? Por outros que se recolhe a fantasia tão inesperada quanto injustificada. Tem aquela história de mulher que está grávida e quer dizer comer uma coisa que absurda, uma coisa esdrúxula, que quer comer isso, ou que enjoa de tudo. Comia e deixou de enjoar. Isso é interferência do feto, gente. Que gosta ou que não gosta, que fica enjoada, que tem interferência, ou uma antipatia para alguém da casa, porque era inimigo do passado, veio ali de lado,
A mãe assimila toda essa antipatia. Olha aí. É isso que está dizendo, né? O desejo de comer isso, comer aquilo, essa história toda, de fazer viagem, de sei mais o quê, essas coisas. Em muitas ocasiões na Terra, disse ele, perguntei a mim mesmo, isso é Hilário dizendo, a mim mesmo, se a gravidez, na maioria dos casos, não acarretaria temporária loucura da mãe. Clarence Rio disse, olha, a explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada. Olha que informação interessante. Hipnotizada a longo prazo. Ou seja, durante toda a gravidez, ela sofre o hipnotismo ou a interferência direta do espírito reencarnante. Isso está nos dizendo. Olha aí. Tem o campo psíquico, a mente, invadido pelas impressões e vibrações do espírito reencarnante, que ele ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Então, a interferência é direta. Por isso se explica essas excentricidades, comer isso, comer aquilo, ter raiva daquilo, não gostar, enfim. Quando o futuro filho não, observação, não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, é o caso de Júlio. E isso acontece quase sempre, que a maioria de nós que encarnamos ainda temos desequilíbrios, precisamos mudar e melhorar muito, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium, olha que observação interessante, a maneira de um médium que sofre interferência do espírito, comunicante, não é assim? Não é assim? Não é assim? E o médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que o empolga. Ou seja, ela incorpora as antipatias ou as simpatias, os gostos ou desgostos do espírito reencarnante. É isso que está nos dizendo. Afligia-me observar quando Hilário disse, há a inopinada aversão de muitas mulheres gestantes contra os próprios maridos. De repente, enjoa do marido, fica com raiva do marido. Sim, respondeu Hilário, respondeu Clarence. Isso ocorre sempre quando um inimigo do pretérito volta a cá, inimigo do marido, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que ele servirá de pai. Aí, de repente, a mulher assimila as antipatias, a raiva do menino pelo pai, pelo marido. A mulher fica com raiva do marido que assimila, né? Temos, contudo, os casos, ponderei, disse André Luiz, em que, na ribalta da vida, no dia a dia do mundo, vemos filhas que foram, evidentemente, forte desafeto das mães em passado remoto ou próximo, tal animosidade que lhes caracteriza as relações. Os filhos que têm uma raiva danada da mãe, têm uma aversão, que brigam, que se agradam, se atacam, até se matam, né? Infelizmente acontece. A explicação é essa. Reparamos que, em tais ocorrências, disse ele, as filhas são muito mais afins dos pais, não obstante trazer 8 meses na barriga, alimentar no peito e tal, mas ela não gosta da mãe, gosta mais dos pais, porque é afinidade com o pai, ela tem problema com a mãe, Deus dá essa possibilidade extraordinária da maternidade, visando essa repactuação, né? Vivendo psiquicamente em harmonia, harmoniosa associação com os pais, com eles, e distanciando-se espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem, enfim, para quebrar essa barreira da separação. Religação dessa natureza, quando isso acontece, diz ele. Aí perguntou Hilário, surgiram obstáculos na encarnação? Parece, não, de modo nenhum, não. A esposa, por devotamento ao companheiro, se for o caso, devotamento por devotamento ao companheiro, cede, ela não faz com cria birra com a filha, com a criança, não fica com ciúme da criança, se for compreensiva, né? Cede facilmente à necessidade da alma que volta, entendendo, ao reduto doméstico, para fins regeneradores de repactuação, né? E em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe da casa, o menino e a mãe, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente efetivo à companheira, entendendo e acariciando a mulher, tentando suprir essa ausência do carinho da criança, não é? De vez que se sente envolvido pelas forças dupla de atração, tanto da esposa que o ama, quanto da criança que o ama. Ele tenta, digamos assim, compensar isso, dando uma atenção maior à esposa, né? Os que são compreensivos. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si, ele, marido, mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher, se for compreensível, naturalmente. E a mulher também for compreensível, não é brigar e bater na criança, né?
A elucidação parecia clara e satisfazendo-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, então o Clarencio ministrou várias elucidações da Odila, explicando, orientando, para que ela possa desenvolver bem o trabalho dela, habilitando-a para socorros de emergências. E quando surgir alguma coisa, ela poder estar habilitada a interagir imediatamente e ajudar. Regressamos edificados ao nosso trabalho, ao nosso ciclo de trabalho comum, aonde nosso lar, onde ele reside, né? No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa, Odila, buscou ele lá de novo pedindo ajuda de intervenção. Zumira informou a aflita, atravessava estarrecedora crise de orgânico. De novo adoeceu. Vômitos incoercitíveis perturbaram-na cruelmente. Só ia vomitando, né? Não tolerava. Nós sabemos isso, né, gente? Aí na gravidez vomita para nada, não consegue comer nada, bota tudo para fora, né? O famoso Draminha, o remédio que as mulheres usam, etc. Isso é fato, né? É, o sistema digestivo dela, sim, não tolera a alimentação, vomitava tudo. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico fez tudo para ajudá-la também, não teve jeito. Visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos, vomitava tudo. Isso rapidamente deixa a pessoa frágil, fraca, etc. Né? Não nos delongamos na execução do trabalho assistencial, ou seja, de pronto, imediatamente, entendeu Clarence que o problema era espiritual de novo, né? E correu para lá. Levanta a gestante, relevava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. Ou seja, se ela continuasse assim, ia definhar e podia, inclusive, abortar. As náuseas repetidas provocaram a gradativa impulsão da anemia, para aquecer, né? Clarence, porém, submeteu a passes magnéticos de longo curso, problema espiritual, prometendo que a medida se faria seguir das melhores necessárias para o problema espiritual. Deveres diversos convocavam-nos a presença em outros setores. Ele agiu e voltou para a tarefa dele. Ainda assim, depois de despedidas, Hilário perguntou: escuta, ministro, que fenômeno é esse? E ele então disse: em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguia explicar. Clarence, Hilário, porque na verdade foi médico na Terra e viu casos semelhantes. E Clarence explicou: estamos certos de que a ciência do porvir, do futuro, ajudará a mulher da defesa contra a sua espécie de aborrecimento, assemelhou Clarence. Então, no futuro, a ciência vai evoluir, vai evolver e vai chegar até essas compreensões, disse ele. Por enquanto, não. Encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, disse ele, o desequilíbrio é de essência espiritual. Lembra que André Luiz lá atrás falou que no dia que a ciência compreender as implicações espirituais na saúde física, no dia que entender que boa parte das doenças do corpo físico são decorrentes da doença da mente, vai trabalhar a mente e o espírito vai melhorar, é isso que está dizendo aqui. No futuro, no porvir, vai chegar, mas por enquanto não. O problema é de ordem espiritual. Aí foi explicar por quê que a mulher vomita tanto. O organismo materno, absorvendo as emanações das entidades reencarnantes, funciona como uma espécie de exaustor de fluido. Olha que explicação interessante, gente. Ou seja, o organismo da mãe é um exaustor dos fluidos deletérios que ainda estão lá, do espírito reencarnante doente, da alma, né? Ele começa a desintegrar aqueles fluidos e ela absorve aqueles fluidos, né, exaustor, e aqueles fluidos traz adoecimento ao organismo dela. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina, e ela adoece. Por isso tem a ideia do vômito. Daí a razão dos enguios frequentes, dos vômitos, tudo que pode mandar para fora. De tratamento até agora muito difícil, que é do espiritual. Semelhante nota oferecia-nos valiosa opinião de meditação, de Sandra Luiz. O tempo desdobrou-se, semana após semana, tudo correu bem. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não no trabalho, algum problema talvez de ter acontecido de ordem também espiritual, até que certa manhã, Odila nos veio jubilosa dizer: olha, o menino nasceu, feliz da vida ela, né? De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Olha que informação interessante. Primeiro, que família é essa? Que família é essa? Amaro? Evelina, que foi irmã dele, Amaro foi pai dele na encarnação, na minha encarnação passada, né? Zumira e a própria Odila, toda essa família resolveu chamar de novo Júlio. Aí uma peculiaridade, 3 encarnações ele chama o mesmo nome, Júlio, ponto.
E é uma peculiaridade muito interessante, que pela primeira vez vi, lendo o livro espírita, quando, na verdade, uma pessoa é pai duas vezes do mesmo filho. Amaro foi pai de Júlio, com Odila, e agora pai na mesma encarnação, na mesma encarnação dele, Amaro, de Júlio de novo, com Zumira. O espírito voltou duas vezes, tendo como mesmo pai. Olha que coisa interessante, né? Comungamos da sua profunda alegria, de Odila, e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo em espírito. Por que voltaram a abraçá-lo? Porque eles visitaram ele lá da bênção, em espírito, e abraçaram lá. E agora voltaram a encontrar e abraçá-los ele, reencarnado, como Júlio, filho de Zumira, e filho também de Amaro. Tem gente, quanta informação bacana, né? Eu digo assim, cada vez que a gente lê mais essa obra, a gente fica encantado com o nível de informação que nos traz. É extraordinário. E aqui, meus amigos queridos, que estou terminando, queria saber se tem alguma pergunta. Se tiver, ficamos felizes se puder responder. Agradecer demais pela companhia carinhosa. Estava com saudade de vocês. É um prazer voltar a encontrar vocês e juntos refletirmos, reflexionarmos a respeito dessas lições imorredoras trazidas por André Luiz, por determinação da espiritualidade maior. Fique com Deus, uma semana de muita paz e luz. E até quarta, se Deus permitir.